Olá pessoal, dica vinda ao Cunene, do Mar ao Leste, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrar-vos que estamos dentro de uma série de aulas ligadas à introdução ao estudo do direito e hoje será a nossa sexta aula, cujo tema central incidirá sobre a tutela jurídica. Se é novo no canal, subscreva-se, deixa o seu gosto, comentários, sugestões ou críticas. Ative o sino para que possa ser notificado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe os mesmos, ajudando deste modo a divulgar a mensagem para mais pessoas, contribuindo assim para a sua cultura jurídica. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Tutela significa defender, proteger ou amparar alguém ou algo mais frágil. Nesse sentido, em termos jurídicos, vamos aplicar a tutela sempre que pretendermos defender direitos subjetivos violados. Daí que a nossa Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 29 ou 29, consagra o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. Isto é, sempre que nós vermos os nossos direitos subjetivos violados, temos o dever ou o direito de recorrer aos tribunais para vermos eles salvaguardados. Daí que a doutrina costuma a dividir a tutela em dois ramos essenciais. Por um lado, a tutela pública, que é a mais comum e a que deve ser recorrida sempre, na medida em que, quando eu abordei sobre a finalidade do direito, falamos essencialmente da justiça e vimos que a justiça deve ser feita por meios próprios, que são os tribunais. E por outro lado, existem também a tutela privada. Tutela privada que vai simplesmente surgir como casos excepcionais. Excepcionais e só se vão aplicar nos termos que a lei assim o permitir. Posto isto, vamos agora analisar de forma individualizada cada uma dessas tutelas para que possamos então estar bem claros e concisos relativamente a esta situação. Relativamente à tutela pública, dizer que é a função que é atribuída ao Estado no intuito de defender, no caso concreto, os direitos subjetivos dos cidadãos. Nesse contexto, ela pode ser verificada de vários modos ou através de duas modalidades essenciais. Por um lado, a tutela pública preventiva e, por outro lado, a tutela pública repressiva. Será preventiva na medida em que recorre-se a ela sempre que não há ainda uma violação efetiva dos nossos direitos subjetivos, mas há um perigo desta violação. No entanto, recorremos à tutela preventiva. E ela enquadra-se ou verifica-se em várias situações, dentre as quais destaco, em primeiro lugar, a autoridade pública, que é normalmente exercida pelos nossos órgãos policiais, quando vão atuar, no entanto, verificarem uma situação em que há uma iminência de violação de direitos, ele intervém e completamente estanca aquela situação concreta. Por outro lado, as medidas de segurança também servem como meios de tutela pública preventiva, na medida em que elas visam salvaguardar essencialmente uns determinados interesses quando um indivíduo concreto apresenta um estado de perigosidade elevado. A título de exemplo, servem efetivamente as situações da prisão em manicômios aos indivíduos que sofrem de alguma anomalia psíquica. Por outro lado, também podemos aqui aplicar as ações de simples apreciação. Estas ações são intentadas sempre que nós nos consideramos titular de um direito, mas no entanto não temos nenhum meio ou nenhum meio que comprove isso, então recorremos ao tribunal para efetivamente declarar que nós temos ou não temos um direito sobre uma determinada coisa concreta. Por fim, serve também como um meio de tutela preventiva aqui as providências cautelares. Providências essas que são normalmente interpostas ou requeridas antes mesmo da ação principal e quando verificamos que estamos na iminência de perder um determinado direito. Então o que é que fazemos? E requeremos essa providência cautelar no sentido de vermos solucionado a nossa situação e não se efetivar a violação dos nossos direitos. Entretanto, a tutela repressiva normalmente aplica-se depois da efetivação da violação do direito subjetivo. E, no entanto,
vamos aplicar ao indivíduo que violou esse direito subjetivo uma determinada sanção e, no entanto, vai repercutir sobre ele efeitos jurídicos desfavoráveis. E os mesmos poderão ser constitutivos, modificativos ou até extintivos. Bem, é normal que essa tutela pública seja então encontrada através do Estado. Nessa perspectiva, os órgãos que vão efetivamente garantir a tutela pública não são homogêneos, ou seja, são diversos. Daí que podemos aqui aplicar, em primeiro lugar, os tribunais, que normalmente são os órgãos que devemos recorrer para ver garantido os nossos direitos subjetivos, sempre que forem violados, no caso. Por outro lado, podemos também aplicar a administração pública, na medida em que ela tem uma relação intrínseca com os particulares e, no entanto, existem várias garantias que possam efetivamente garantir a tutela pública, como são as garantias graciosas, como são os casos das garantias petitórias, garantias impugnatórias e a própria queixa ao provedor de justiça, e também as garantias contenciosas, ou seja, sempre que vermos os nossos interesses lesados pela administração pública, podemos recorrer junto dos tribunais para que efetivamente o tribunal garanta os nossos direitos subjetivos. Por outro lado, pode também aqui aplicar-se o Ministério Público, que visa efetivamente garantir essa tutela pública na medida em que é o defensor do Estado e, no entanto, mesmo não tendo esse poder jurisdicional, ele aplica-se na tutela pública, na medida em que é também regulado pela Lei 22/12, lei que aprova a Procuradoria-Geral da República, bem como o próprio Ministério Público. Posto isto, podem ainda existir outros órgãos que vão auxiliar na tutela pública, como são o caso dos advogados, julgados de paz, etc, etc. No entanto, vamos olhar agora para o mais importante de todos, como eu referi há pouco, que são os tribunais. Bem, os tribunais são normalmente os órgãos mais importantes na tutela pública, na medida em que têm como função essencial a administração da justiça. E essa administração da justiça é feita em nome do povo. Nesse contexto, os tribunais devem obediência a 3 princípios essenciais. São eles o princípio da independência, o princípio da imparcialidade e o princípio da passividade. Os tribunais são independentes na medida em que, na sua atuação, não dependem dos outros órgãos de soberania, no caso, os órgãos legislativos e executivos, mas sim devem simplesmente obediência à lei e à sua, ou seja, à consciência do juiz em alguns casos concretos, através da aplicação da equidade, como já verificamos nas aulas anteriores. Por outro lado, o princípio da imparcialidade significa que na atuação, ou seja, na sua atuação, os tribunais não devem olhar para os interesses individuais das partes litigantes. Daí que, em algumas circunstâncias, sempre que o juiz tiver alguma relação com um dos intervenientes no processo, deve declarar-se impedido, como é nos casos de existir casamento ou grau de parentesco de primeiro grau com uma das partes, ou então uma das partes pode requerer a suspeição do juiz nos casos previamente estabelecidos também por lei. Por outro lado, e para terminar, o princípio da passividade significa que os tribunais não vão atrás dos conflitos, isto é, eles vão simplesmente estar estáticos e serão as partes que efetivamente têm conflito que vão apresentar os mesmos ao tribunal. Normalmente será a parte lesada que, através de uma petição, enfim, de vários atos ou peças processuais que vamos aprender em devida instância, vão junto ao tribunal apresentar esses documentos e o tribunal recebe-os e vai efetivamente chamar a outra parte para poder apresentar a sua oposição. Por essa razão é que os tribunais têm de obedecer o princípio da passividade. Posto isto, é importante agora olharmos para a forma de organização dos nossos tribunais. Nós às vezes olhamos e só falamos tribunal, 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 tribunal. Mas como é que eles estão organizados? Isto quem nos vai ensinar é a nossa Constituição da República. Na medida em que, nos termos do seu artigo 174, está consagrado então o Poder Judicial e a sua forma de organização. No entanto, é bom que leis
efetivamente, de forma minuciosa, os artigos 174 e seguintes da nossa Constituição da República para entender, então, como é que está organizado o nosso sistema judicial. E não só, eu tenho aqui comigo também este compêndio de legislação do Poder Judicial, que foi efetivado pelo Dr. Manuel Pereira da Silva, efetivamente nos ilustra de forma minuciosa toda a legislação inerente ao nosso Poder Judicial. No entanto, aconselho-os a adquirirem para que possam então compreender claramente como é que funciona o nosso Poder Judicial angolano. Tem também aqui a Constituição, é bom que a tenhas para melhor compreendermos. Vamos então olhar para a organização do nosso sistema judicial. Nos termos do artigo 176 da Constituição da República de Angola, o sistema judicial angolano está subdividido por 4 tribunais superiores. Ou seja, eles estão na mesma hierarquia, não existe nenhum superior ao outro, são todos tribunais superiores. São eles, em primeiro lugar, o Tribunal Constitucional, que é também regulado pela Lei 2/8, lei que aprova, lei orgânica do próprio Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, o Tribunal Supremo, que é aprovado ou regulado pela Lei 13/11, lei orgânica do Tribunal Supremo. O Tribunal de Contas, que é regulado pela Lei 13/10, lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas. E, por fim, o Supremo Tribunal Militar, que é então regulado pela Lei 1/94. Posto isto, a jurisdição angolana está subdividida em 2 ramos essenciais nos termos do número 2 do artigo 176. São eles, por um lado, a jurisdição comum e, por outro lado, a jurisdição militar. A jurisdição comum vai ser encabeçada pelo Tribunal Supremo e vai também ser garantido pelos Tribunais da Relação e Tribunal de Comarca. E, no entanto, os tribunais militares, ou melhor, a jurisdição militar, estará subdividida entre um Tribunal Supremo Militar, ou Supremo Tribunal Militar, e os tribunais regionais. No entanto, é importante olharmos com algum pormenor para a linha A do número 2 do artigo 176 da nossa Constituição da República, na medida em que a nossa Constituição foi aprovada em 2010 e, na altura, estava em vigor no ordenamento jurídico angolano a Lei 18/88, lei que aprova o Sistema Unificado de Justiça. Ou seja, nos termos daquela lei, os nossos tribunais comuns eram subdivididos em tribunais de primeira instância e tribunais de segunda instância. São de primeira instância os tribunais municipais e os tribunais provinciais. E de segunda instância, os tribunais de recurso, o Tribunal Supremo. No entanto, já há aqui uma disparidade no que diz respeito à linha A do número 2 do artigo 176 com a Lei 18/88. Todavia, em 2015, foi aprovada então a Lei Orgânica dos Tribunais de Jurisdição Comum. Lei esta que revogou a Lei 18/88, no entanto, deixariam de fazer efeito os tribunais provinciais e os tribunais municipais, e, no entanto, eram aprovados ali os tribunais de comarca e os tribunais de relação, existindo assim uma coincidência no que diz respeito à norma referida na linha A do número 2 do artigo 176 com a Lei 2/15. Todavia, naquela altura e até o momento, não existem ainda condições suficientes para a implementação da Lei 2/15, na medida em que, em Angola, não há ainda nenhum Tribunal de Relação, pese embora já estejam a ser aprovados ou criados os tribunais de comarca, ainda não há uma efetivação plena da Lei 2/15. E nesse contexto, continua a vigorar a Lei 18/88, isto é, existem ainda em Angola os tribunais provinciais, municipais e também os tribunais supremos. Os tribunais provinciais e municipais são os tribunais de primeira instância, na medida em que é a eles onde devemos recorrer em primeira instância. Só em sede de insatisfação das decisões tomadas pelos tribunais de primeira instância que vamos recorrer ao Tribunal de segunda instância, que é então o Tribunal Supremo. Atenção que os tribunais provinciais estão subdivididos em salas em razão da matéria, na medida em que, se estivermos a falar de questões laborais, devemos recorrer junto da sala do trabalho. Se
Se vamos a falar de questões cíveis, vamos recorrer à sala do cível e administrativo. Se vamos a falar de matérias administrativas, também a sala do cível e administrativo, porque ela tem essas duas funções, trata de matérias cíveis e matérias administrativas. Se vamos a falar de matérias criminais, vamos recorrer aos tribunais, ou seja, à sala dos crimes comuns, se vamos a falar de crimes comuns, ou contra a segurança do Estado, se vamos a falar de crimes contra a segurança do Estado. Por outro lado, sempre que vamos a falar de série de matérias, de família ou sucessões, vamos recorrer à sala da família. Já os tribunais, o Tribunal Supremo está subdividido em várias câmaras que também, de acordo com a matéria, vai ter a sua designação. É importante termos isso em conta, porque em Angola, até o preciso momento, não existem os tribunais da relação e estão a ser criados paulatinamente os tribunais de comarca nas diversas províncias em Angola. Por isso, leia atentamente a Lei 2/15, a Lei 18/88 e a nossa Constituição para que possas compreender efetivamente como é que está organizado o nosso poder judicial angolano. Concluída que está a situação da tutela pública, vamos agora olhar de forma minuciosa para a tutela privada. Tutela esta que também é designada por justiça ou coação privada. E não só, também pode ser designada por autotutela. Nesse contexto, é importante referenciar, como já foi dito também, que não devemos recorrer em regra à autotutela, mas sim ela só vai se aplicar de forma excepcionais e nos termos que a lei assim o prevê. Ou seja, nunca devemos fazer a justiça por mãos próprias, mas sim devemos recorrer às instituições criadas pelo direito para salvaguardar os nossos direitos subjetivos. Deste modo, quais são as situações em que devemos efetivamente lançar mãos à autotutela? Em primeiro lugar, será o direito de resistência. O direito de resistência consiste na faculdade que é dada a um indivíduo de resistir a ordens que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. A título de exemplo, serve a situação em que nós resistirmos à ordem de prisão quando o agente da autoridade ou policial não esteja munido do mandado de captura. Por outro lado, serve também como meio de autotutela a ação direta, que consiste, por sua vez, na faculdade dada ao indivíduo de utilizar a força no sentido de que não possa haver o seu direito a ser inutilizado. E, no entanto, não deve, naquele preciso momento, ser possível recorrer aos órgãos de tutela pública. A título de exemplo, pegamos na situação em que um pai, divorciado da mãe, não permite que esta leve o seu filho menor para o estrangeiro, na medida em que o tribunal, em sede do processo de divórcio litigioso, deu a guarda a ele. No entanto, ele vai utilizar a força e aqui aplicar-se efetivamente a ação direta, na medida em que tem de existir um processo próprio para a mãe poder efetivamente levar o filho menor ao estrangeiro. Em terceiro lugar, aplicaremos então a legítima defesa. Legítima defesa que é muito famosa no nosso cotidiano, especialmente no mundo do crime. Na medida em que muita gente, quando pratica os crimes, alega sempre a legítima defesa. Essa legítima defesa consiste na possibilidade do afastamento de uma determinada agressão atual ou iminente que vai efetivamente ferir a pessoa ou o patrimônio do agente que pratica o ato ou de um terceiro, e não sendo possível naquele preciso momento recorrer mais uma vez aos órgãos de tutela pública. Ou seja, para podermos aplicar a legítima defesa, é importante que esses pressupostos estejam bem considerados, na medida em que, se faltar um desses pressupostos, não poderemos chamar a legítima defesa. Quando falamos sobre direito penal, vamos efetivamente ver de forma minuciosa quais são esses pressupostos, mas o principal pressuposto a ter em conta, para além da eminência e da atualidade, é a proporcionalidade do meio a utilizar. Ou seja, se estamos a falar de uma agressão ou de uma briga a punhos, não é? O crime tem de ser proporcional, também devemos brigar a punhos. No entanto, não podemos utilizar um meio desproporcional, como uma arma branca ou uma arma de fogo, porque se assim suceder, nunca poderemos chamar aqui a situação da legítima defesa. Em quarto lugar, um outro meio de autotutela que podemos aqui apresentar é então o estado de necessidade. O estado de necessidade consiste efetivamente no afastamento da ilicitude quando um determinado cidadão ferir ou danificar bens de outrem,
na intenção de salvaguardar um bem jurídico superior, né? Quando nós falamos aqui sobre a questão dos direitos subjetivos, na sua classificação, vimos que eles podiam ser direitos subjetivos patrimoniais e não patrimoniais. Os direitos não patrimoniais, na sua maioria, são superiores aos direitos patrimoniais. Por quê? Porque os direitos não patrimoniais não são suscetíveis de avaliação pecuniária, ou seja, não têm um valor específico, no entanto, são maiores que os direitos patrimoniais, porque esses têm um valor específico. A título de exemplo da ação direta, ou melhor, do estado de necessidade, aplica-se no caso, e é o mais comum e utilizado nas nossas universidades, em que um determinado cidadão, andando com a sua filha menor, estaciona, deixa o carro aí, estacionado, e vai até o banco, no entanto, deixando a miúda ou a menor no carro. Nesse contexto, os vidros fechados acabam por ficar mais tempo do que o previsto e a filha começa a sufocar. Passa um terceiro que, vendo aquela situação, agarra numa pedra e parte o vidro, salvando então a menina daquela situação concreta e danificando efetivamente o carro de A. Nesse caso concreto, aplicaríamos o estado de necessidade? Sim, porque ele salvaguardou efetivamente um bem maior, que é a vida, e a vida é o bem jurídico, está no top do direito, e no entanto, salvaguardou esse bem jurídico, efetivamente podia aplicar-se o estado de necessidade. Para finalizar, com os meios de autotutela que a lei permite, temos o direito de retenção. O direito de retenção consiste essencialmente na faculdade que é dada ao credor, em caso de não cumprimento do seu devedor, poder então reter uma determinada coisa dele, no sentido de ver acautelada a sua obrigação. Nessa perspectiva, a título de exemplo, podemos aqui apresentar um exemplo simples em que A, detentor de um livro, vá até B e pede empréstimo de 5.000 kwanzas. No entanto, dá o seu livro como garantia de que no dia seguinte vai cumprir com a sua obrigação, que é no caso a devolução dos 5.000 kwanzas. No entanto, chega ao dia seguinte, o indivíduo A aparece sem os 5.000 kwanzas e quer o livro de volta. Nesse caso concreto, B pode reter o livro no intuito de obrigar a cumprir com a sua obrigação, que é no caso o pagamento ou a devolução dos 5.000 kwanzas. Em síntese, é isso. A tutela jurídica é um meio muito importante para a salvaguarda dos nossos interesses e direitos subjetivos e, no entanto, está subdividido essencialmente em dois ramos, que são a tutela pública, que é a comum e a que deve ser seguida sempre, e, por outro lado, a tutela privada ou autotutela, que somente devemos recorrer a ela em casos excepcionais e nos casos também que a lei assim o prevê. No entanto, em caso de dúvida, não hesite, entre em contato através das redes sociais na descrição ou então por meio dos comentários e também deixe suas sugestões, críticas para que nós possamos melhorar a cada dia. Agradeço desde já pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Espero por vós na próxima aula. Eu sou o Jorge Reis e este é o Jusgueiro.